continuares com o culto. Vamos então orar. Pai, nós te agradecemos por este dia que nos deste, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui. Pedimos por aqueles que não estão, pensamos naqueles que não estão bem, estão a passar por dificuldades. Tu sabes quem são e nós neste momento intercedemos por eles e pedimos, Senhor, que tu possas ir tocar os corações deles e as vidas deles, Senhor. Pai, nós entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente sabe que há algumas pessoas que por algum motivo não estão cá. Na quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos ter o culto e o que a gente queria fazer é só juntar aqui, orar e depois ir visitar algumas pessoas que moram aqui perto, só para orar com elas e motivar essas pessoas, não é? Para virem. O irmão Arthur, daquilo que eu sei, era para fazer operação, mas no Joburg Hospital há muitas pessoas a entrar e então há um problema na situação dele, não é? Então vamos orar que Deus cura ele, para ele não ter que ser operado. O irmão Pereira também, na quinta-feira, a minha esposa foi visitar e ele estava motivado, estava bem, mas acho que agora, hoje não está assim muito bem. Ontem pelo menos, não sei hoje, mas os irmãos sabem como é que é a recuperação. Há um dia que estamos bem, outro dia não estamos bem, mas vamos então orar. E há outras pessoas que os irmãos e as irmãs conhecem, eu não vou estar a mencionar todos, porque senão a gente, não é, vai estar só aqui a mencionar essas coisas, não é? Então, eu vou nesta manhã continuar o que a gente tinha falado há 2 semanas atrás, porque a semana passada o pastor Daniel Castro do Brasil é que falou, e a gente vai continuar a falar sobre a fé. Se a gente for ver em Romanos 4, os irmãos sabem, versículo 17, é só para refrescar ou relembrar, vamos lá dizer. Ok? Perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não são como já fossem. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Ok? Então, versículo 19. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, não é? E o amortecimento do ventre de Sara. Ok? Então, versículo 20 diz: contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Então,
a fé é uma coisa difícil para nós vivermos. Não é fácil quando a gente está a passar por dificuldades, quando a gente está a passar por algo que talvez a gente olha e a gente pensa: Senhor, por que é que eu estou a passar por esta situação? Por que é que eu estou a sofrer estes problemas? Não sei se alguém aqui já passou por situações assim. Alguém? Que a gente está a sofrer e a gente não sabe como é que a gente vai ultrapassar, seja uma situação financeira, seja uma situação física, não é? Cada um de nós que estamos aqui passamos por coisas e às vezes é difícil. 2 Coríntios 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. O que é que diz lá? Segundo de Coríntios. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Então, isso quer dizer que quando a gente está a passar por qualquer coisa, não é fácil a gente querer que Deus pode operar ou que Deus pode fazer. Porquê? Porque nós, quando olhamos com os nossos olhos, ou quando a gente cheira, ou quando a gente sente, não é fácil crer que Deus está a operar. Não sei se já aconteceu com os irmãos, às vezes, quando a gente quer alguma coisa e a gente está a orar, parece que essa situação torna-se pior. Já alguma vez tiveram isso? E a gente está a orar, não é? Por a nossa cura, por os nossos filhos, seja o que for, e parece que essa pessoa, em vez de ficar melhor, está a ficar pior. E a gente pensa: Senhor, porquê? Porque Deus quer que a gente creia nele, como a gente falou daquela vez e usamos um exemplo, não é? De Abraão e a esposa dele. Ele sentiu e via que o corpo dele era como de alguém que estava morto. Ele já tinha 100 anos. Então, se ele olhasse para ele e olhasse para a esposa, embora que, se a gente for ver a Sara, embora que ela tinha 90 anos, ela ainda era uma pessoa bonita, porque a Bíblia diz que o rei viu ela e quis casar com ela. Então ela estava, talvez, uma pessoa que estava bem conservada. Mas a situação é, nós quando somos enfrentados por problemas, a gente conhecemos Hebreus 11, versículo 11:1. Nós conhecemos essa passagem, ou devíamos conhecer. Ok? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós queremos algo, nós primeiramente temos que crer no Espírito. Espiritualmente nós temos que crer antes dessa coisa se manifestar. Quando a gente diz: o Senhor vai providenciar, o Senhor vai curar, não é fácil. Não é fácil a pessoa crer, porque os nossos olhos, não é? Quando a gente olha e ora por pessoas, alguns dos irmãos estavam aqui quando Deus curou aquela mulher que estava paralisada, estava aqui numa cadeira de rodas. Quem é que esteve cá? Okay? 2 pessoas, 2:30. Ok? Então, quando essa pessoa está aqui numa cadeira de rodas e a pessoa olha para essa pessoa, o que é que a mente e os olhos dizem?
A pessoa quando olha diz, esta pessoa está paralisada, não vai andar. Não é? E a pessoa olha e pensa, mas como é que Deus vai operar? E muitas vezes nós temos receio, até é medo, da gente falar e dizer qualquer coisa, porque a gente pensa, bem, isto é o que Deus quer ou isto é que Deus não quer, e a gente, às vezes, por causa daquilo que sente ou por causa daquilo que a gente vê, e o que é que aconteceu? Nessa noite, essa senhora, quando a gente oramos, o que é que aconteceu? Não é? Eu, quando estava a orar por ela, eu fiquei com uma, como é que se diz? Righteousness, justiça, não é? Fiquei zangado, porque esta senhora, eu estava a sentir no meu coração que Deus queria operar, mas ela estava a olhar para mim como se eu fosse louco. A dizer, isto é impossível, não vês que eu estou na cadeira de rodas? E outras pessoas tinham orado com ela, e depois eu fiquei quase com ira, zangado, e eu disse a ela, levanta-te, Deus quer te curar. E ela levantou-se muito devagarinho, com medo, mas depois realizou que estava-se a levantar. E quando ela viu que estava a levantar, ela começou, eu disse a ela, agora sai, começa a andar. E ela devagarinho começou a andar. E Deus operou, não é? Que ela saiu daqui a puxar a cadeira de rodas. Então, às vezes, quando a gente vê alguma coisa, não é? Por exemplo, como a semana passada o irmão falou sobre aquele fluxo de sangue, não é? Quantos anos é que foi? 12 anos. 12. E as senhoras que estão aqui sabem o que é isso, não é? Imagine 12 anos, todos os dias. Todos os dias. Ela devia estar fraca, ela devia estar magra, talvez com tonturas, não sei. Agora, para ter a fé e dizer, se eu somente tocar na orla de Jesus, do vestido de Jesus, eu vou ser curada. Só tocar. Então, isso foi preciso ter fé. Foi preciso ter fé. Então, se a gente ver aqui em Hebreus 11:1, o que é que diz? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Às vezes é importante nós confiarmos e meditar como é que a gente vai adquirir fé. Como é que a gente pode ter mais fé? Elsa, como é que a gente pode ter mais fé? Como é que a gente pode ter mais fé? O que é que a Bíblia diz? Em Romanos 10:17, o que é que diz? Romanos 10:17. Okay. Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, de Cristo. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ok, alguém disse amém, então isso é uma boa coisa. Então o que é que quer dizer? Se eu quero mais fé, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. E quando eu ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir a voz de Cristo. Eu vou ouvir a voz de Cristo. O que é que acontece? Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais os meus ouvidos espirituais começam a sintonizar com Deus. Não é? Às vezes quando a gente está, não é, a dizer, olha, vamos ler a palavra do Senhor, quantos nós é que realmente lemos, mas não é só ler. A Bíblia é como qualquer outro livro. A Bíblia é como qualquer outro livro.
Mas nós temos que ter a revelação do que é que a Bíblia está a dizer a nós. Quantos de nós aqui, talvez no passado, lemos um versículo, mas depois de uns meses a gente leu outra vez e parece que aquilo vem falar aos nossos corações. Mas a gente já viu aquele versículo muitas vezes. É muito importante nós termos a palavra do Senhor. Eu disse aos irmãos há um tempo atrás que uma senhora veio aqui da Nigéria que ela tinha o braço paralisado. E ela disse que queria ser curada. E eu disse a ela, podes-me dizer alguns versículos que tu conheces? E ela disse, eu não conheço versículos, mas não é preciso. Eu já sou crente há 25 anos e eu sei que tu podes curar. E eu disse, não, mas tu tens que ter a palavra de Deus dentro de ti. Nós temos que saber o que é que a Bíblia diz. E temos que declarar, e não é fácil. Porquê? Porque às vezes não faz sentido. Não faz sentido. A gente conhece, por exemplo, Salmo 103, versículo 5. Devíamos conhecer. Salmo 103, versículo 5. O que é que diz lá? Salmo 103, versículo 5. Quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a águia, ela, há um tempo na vida dela que ela fica com idade avançada. E o que é que acontece? As penas começam a ficar velhas, não é? O bico, as unhas. Então o que é que ela faz? Ela, como começa a perder a velocidade e a força e não consegue mais ir e apanhar aquilo que ela precisa para comer, o que é que ela faz? Ela vai, põe-se num lugar e ela com o bico tira as unhas e tira as penas todas. E também parte o bico. Já pensaram? Hoje em dia as mulheres estão a fazer isso, não é? Com aquelas operações tiram as rugas e mudam tudo para ficarem novas, não é? Põem cabelo novo, mudam as unhas. Já imaginou, irmão Monteiro, a pessoa sacrificar-se a si própria, tirar as unhas, que ela sabe que as unhas é a força dela, tira as unhas, tira as penas todas e parte o bico. Porquê? E é por isso que a Bíblia aqui neste versículo está a dizer, para renovar-se como uma águia. Então nós devemos declarar esta palavra quando a gente está a passar coisas, embora o nosso corpo está a sentir outra coisa, nós temos que dizer, Senhor, a tua palavra diz que quem te supre de todo o bem, Deus quer o nosso bem. Deus quer o nosso bem. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ok? Como a da águia. Provérbios 4, versículo 20 a 22. Provérbios 4. Ok? Provérbios 4, versículo 20 a 22. O que é que diz lá? Filho meu ou filha minha, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas de diante dos teus olhos. Guardas dentro do teu coração, porque são vida para
encontram e saúde para todo o seu corpo. Saúde para todo o seu corpo. Então, quando a gente conhece a palavra do Senhor, a gente tem que, pela fé, temos que declarar e dizer: Senhor, eu declaro a tua palavra. Embora que eu agora estou a sentir, eu tenho 100 anos, mas Senhor, tu dissestes que eu ainda vou ter um filho, Isaac. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, a minha saúde é, pela tua palavra, eu vou declarar a saúde. Eu vou declarar que pelas tuas pisaduras fui sarado. Eu vou declarar, Senhor, que eu vou ser renovado como uma águia, a minha mocidade vai ser renovada. Quando a gente declara isso, Deus opera, Deus faz coisas. Mas é preciso a gente ter fé. Eu lembro de um irmão, talvez alguns irmãos que estão aqui, não sei se o irmão Monteiro, mas o irmão Fonseca, não sei se ele lembra-se, mas uma vez em Lorachel a gente teve um homem, eu não lembro se ele era, eu acho que ele era inglês. Ele era inglês, mas Deus começou a usar a ele no meio das pessoas francesas. Ele uma vez orou e disse: Senhor, como é que tu podes usar no meio das pessoas francesas se eu não falo francês? Ajuda-me para eu falar francês. Sabem o que é que aconteceu? Cada vez que ele vinha para o púlpito e começava a pregar, ele falava francês. Eu sei que a gente, o irmão Peixoto diz sempre: isso para mim é francês, não é? Mas ele vinha para o púlpito, começava, através do Espírito, a falar em francês. E quando ele saía do púlpito e ia para baixo, já não sabia falar. Então as pessoas vinham ter com ele e começavam a falar bonjour, como ça va? Ele, eu não sei o que é que tu estás a dizer. Disseram, mas tu falaste ali em cima. Ele disse, não fui eu, foi Deus que falava. E depois ele ficou chateado, não sei se posso usar essa palavra, mas já usei. E ele disse, Senhor, eu não posso, porque eu sinto-me encavacado quando eu tenho que sair do púlpito. Por favor, deixa-me falar francês. E Deus deu a ele e ele conseguiu falar. Não foi a escola nenhuma, não foi fazer estudos. O Espírito Santo ensinou ele a falar francês. E ele tinha um problema com a pele dele. Ele, quando era novo, teve certas doenças e afetou a pele dele. E ele tomou este versículo que eu li, em Salmo 103, ele disse, Senhor, eu confio que tu vais renovar a minha pele. E ele uma vez estava sentado atrás e alguém estava a pregar e ele começou a dizer, Senhor, eu creio que tu vais renovar. E ele sentiu algo acontecer com a pele dele. E quando ele foi para casa, ele tinha pele como do bebê. Foi curado. Ninguém orou por ele. Então, para nós termos fé, nós temos que conhecer e ter as palavras de Deus. Quando é sobre a cura, nós não podemos, como aquela mulher, só estar a confiar em a pessoa que vai orar por nós. Nós temos que encher e estar cheios da palavra do Senhor para podermos ter fé. Para podermos ter fé. Agora, às vezes a pessoa, não é? Nós, como pastores, temos que declarar, e eu quero dizer isto, não chega, o irmão Nácio está a ouvir, não chega vir à igreja só no domingo e pensar que isso vai ser papinha que chega para a semana toda.
A gente não pode, porquê? Porque a gente esquece. Então, a gente tem que buscar a face de Deus e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isso quer dizer, quando eu tenho a palavra do Senhor dentro de mim, eu começo a ouvir mais a Deus. Eu começo a ouvir mais a voz de Deus. Quando Ele fala, eu ouço a voz dEle. A gente tem que ter muito cuidado. Eu lembro quando eu estava nos meus 20, 30 anos, uma pessoa que eu conhecia, neste caso foi o meu sogro e a minha sogra. Meu sogro estava a passar por qualquer coisa e alguém indicou um médico que disse, olha, vai lá que este médico é muito bom. E eu fui com ele por causa de traduzir. E quando eu entrei no lugar, na consulta deste médico, eu comecei a sentir, está qualquer coisa mal aqui. O que é que está a acontecer aqui? Este médico, não é? Era um daqueles que dá assim, não é? Certas coisas naturais e então, não é? Isto é uma pessoa que vai ajudar. Hervenário, não sei se era hervenário, mas depois a irmã vai ouvir se ele era ou não era. Mas então ele começou ali a falar e eu, enquanto estava à espera dele, eu comecei a olhar para as paredes e a ler as coisas que ele tinha ali na parede. E depois, eu, quando fui à consulta, perguntei a ele, olha, eu li ali na tua parede que tinha ali uma coisa que dizia que tu é que inventaste, como é que chama-se aquilo, penicilina? Não, quando a gente vai ao médico e põe na boca assim e a pessoa desmaia, como é que chama-se? Cloroforme, não sei, mas os irmãos sabem o que estou a dizer. E na parede dele, ele disse que ele é que inventou, mas isso foi inventado em 1900 e... Eu pensei, mas como é que ele disse que ele é que inventou isso se ele está aqui ainda vivo e tinha, não é, 40, 50 anos? Ele disse, não, fui eu, mas agora eu voltei. Aqui já há bicho, aqui já há rato aqui. Então eu virei-me logo para a minha sogra, meu sogro, falei em português e disse, olha, se vocês quiserem ficar aqui, mas eu não vou ficar aqui porque este homem tem, não é, medicamentos que são muito diferentes àqueles que eu gosto. Não é? Então a gente saímos de lá. Então a gente às vezes, quando estamos em desespero, a gente quer isto e quer aquilo. E não pode ser assim. Não é? Há um tempo atrás estava com alguém e a pessoa disse, não é? Quando eu estou doente e depois, não é? A minha mãe dá-me estes medicamentos que ela vai buscar àquela pessoa. Eu disse, mas isso não pode ser assim. Não é? Nós temos, ou confiamos em Deus, ou não confiamos. Temos fé. Será que é fácil a gente ter fé? Não é fácil. Porque a gente está a ver e a sentir a dor e a gente está a dizer, Senhor, como é que eu posso ter fé neste momento? Eu agora estou a sofrer. Ajuda-me, Senhor. Não é? A nossa irmã Vina, que está aqui, não é? Quando ela passou por aquela situação dela, não foi fácil, não é? Ter os gatunos a bater e ela a clamar a Deus. Mas aí ela talvez aprendeu, porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem. Ela já estava há muito tempo a orar para a filha dela falar com ela. Há quantos anos não falava? 15. 7 anos a filha dela não falava com ela. Não queria falar com ela. Mas Deus usou aquela situação para falar à filha dela, para ela começar a falar com a mãe. Agora a gente pode dizer, mas como é que Deus, não é? Isso é cruel. Mas nós estávamos a orar, a nossa irmã estava a orar e a dizer, Senhor,
eu peço que eu possa falar já há 7 anos que não falo com a minha filha. Talvez há outras pessoas que já tenham tido essa experiência. E Deus usou-se daquela situação. Então, isso quer dizer que Deus estava lá com a nossa irmã, a proteger ela, dentro do possível, manteve ela, e esses mesmos gatunos que foram à casa dela, quando saíram da casa dela, foram outra pessoa na mesma rua, e com uma arma mataram essas pessoas. Então Deus protegeu a nossa irmã e ela não passou por essa situação. Por quê? Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Hebreus 6:12. Hebreus 6:12. O que é que diz Hebreus 6:12? Ok? Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Ninguém disse amém, então é porque os irmãos e as irmãs não creem nisso. Lucas 5, versículo 1 a 7. Lucas 5, versículo 1 a 7. Okay? Os irmãos talvez possam conhecer esta passagem. Lucas 5, versículo 1 a 7. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam levando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Então, se o irmão e a irmã é um profissional de pescar, e a pessoa está a pescar a noite inteira, está a pescar, e depois vem e não tem nada, não conseguiu apanhar peixe. Quem aqui era pescador quando era jovem? Alguém? Ninguém? Ok. A Lucilina não era pescadora? Não. Ok. Então, se a pessoa tem experiência e a pessoa, Elsa, vai pescar lá em Moçambique e a pessoa está a pescar o dia todo e a noite toda e depois chega e vem um homem e diz: olha, vamos para trás apanhar peixe. E o que é que Simão disse? Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Então, é como a mesma coisa a pessoa ter 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E quem é que ia ter fé para crer que podia-se dar comida a quantas pessoas? 5.000. Então, a Liz, não é? Gosta de cozinhar. Qual é a chance de a gente ter 5 pães e 2 peixes e dar comida a 5.000 pessoas? Só 5.000 homens fora
não é? Se a gente for contar a família, podia ser 10 mil pessoas. A esposa podia ser mais do que isso. Então imagina agora os discípulos quando Jesus disse, olha, toma aqui, não é? Está aqui o pão. Mas o que é que a palavra do Senhor diz? Que ele orou e ele pediu a Deus a bênção de Deus sobre aquilo. E depois o que é que ele fez? Ele foi e começou a dar aos discípulos e ele disse, agora vocês vão e dão às pessoas. Agora, as pessoas que são pessoas que gostam de cozinhar, talvez as senhoras e às vezes há homens, é impossível com 5 pães e 2 peixes dar comida a 10 mil pessoas. É impossível. Mas Jesus, o que é que ele fez? Falou com os discípulos, deu a eles, e eles é que tinham que tomar um passo de fé e dar às pessoas. E quando eles começaram a dar, aquilo não parava. Já imaginaram isso? Às vezes a gente não para pensar, como é que aquilo aconteceu? Já imaginam os discípulos a dar, mas isto era só 5. Só era 2, agora todos estão a receber. 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, 10 mil pessoas, e aquilo nunca parava. Mas o que é que esta palavra diz aqui? Ele disse, Simão Pedro disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Não é? O nosso irmão Armando, não é? O irmão pode vir aqui, consegue andar até aqui? Consegue correr até aqui, mais ou menos, more or less? Okay, estão a ver o nosso irmão? Ok. Nosso irmão era um pirata de perna de pau, não é? Nosso irmão tinha a perna, qual era? A direita, a esquerda, onde ele cocheava muito, não era assim? Não é? Ele cocheava, quanto é que era a diferença? Ele cocheava. Ele veio aqui um culto de cura divina e um anjo, não sei se deu mais osso ou deu mais ferro, mas ele agora, graças a Deus, está a andar normal. Parece que os irmãos não estão muito felizes. O irmão pode assentar-se, obrigado. Então, nós às vezes, eu lembro quando a gente oramos por ele, ele sentiu qualquer coisa na perna. Ele sentiu a perna mexer. E ele olhou para a esposa, eles estavam ali assentados, mais ou menos aí onde vocês estão, e ele olhou para a esposa como quem diz, o que é que tu fizeste? Deste-me um coice ou o quê? Não é? E ela nem estava, ela estava só a orar. E eu lembro de estar a ver ele, a cara dele, a expressão, porque ele sentiu qualquer coisa mexer. Então, às vezes, irmãos, a palavra do Senhor, nós temos que continuar a declarar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que é como um martelo que está a partir uma rocha. Quando a gente quer partir uma rocha, a gente não dá só uma vez e aquilo parte. Não, às vezes a gente tem que estar lá, dizer em nome de Jesus, em nome de Jesus. E às vezes a gente cansa-se, estamos cansados. Eles estavam cansados, já tinham pescado a noite toda. E agora chega um homem que nem é pescador e ele está a dizer lança. E às vezes nós, na nossa vida, estamos cansados de orar por os nossos filhos, estamos cansados, a gente já está farto de chorar por eles, a gente já está a passar, esta doença já está cá há quantos anos? Há 12 anos, há 20 anos, há 40 anos. Mas o que é que ele disse? Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar outra vez. Eles não foram muito longe. Porquê? Porque o Mestre, o Senhor, ele sabia e ele tinha ouvido a voz do Pai dizer, olha, eles vão apanhar peixe.
Até quando foi para pagar o IVA, e ele não tinha dinheiro, e ele disse, dá a Roma o que é de Roma, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. E o que é que aconteceu? Ele disse a Pedro, olha Pedro, vai ali, tem um peixe que tem aquilo que tu precisas. Não ia ser bom se a gente pudéssemos todos fazer isso? Quando era para pagar, a gente ia ao rio e Deus dava-nos peixe, a gente abria e tinha lá o dinheiro para pagar-se. Então, quando a gente tem fé, às vezes leva tempo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas as coisas que esperamos. E às vezes, Elsa, quando a gente está a orar, as coisas parecem que estão a ficar piores. Mas Deus está a operar, Deus está a fazer algo, Deus está a tocar os corações, Deus está a mover obstáculos. Então, nós temos que confiar e quanto mais a gente queremos qualquer coisa, nós temos que arranjar passagens na Bíblia para meditar nessas coisas, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A gente tem que dizer, se a gente tem um problema financeiro, a gente tem que arranjar passagens que falam sobre Deus nos prosperar, Deus nos abençoar, e a gente vamos declarar essas passagens. Se a gente tem problemas de doença, a gente tem que declarar passagens. E não é só um dia, não, a gente vai lutar até aquilo manifestar-se. A gente vai ter fé e continuar até Deus completar a sua obra. Não é fácil, mas a gente tem que continuar a dizer não. O Deus que eu sirvo, Ele vai-me curar, Ele vai-me tocar. Eu estou cansado. Mas a gente tem que declarar. Salmo 107, versículo 20. A gente tem que declarar isso. Salmo 107, versículo 20. O que é que diz? Se a gente está a passar por situações de doença, a gente tem que declarar a palavra do Senhor. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou. Enviou a sua palavra e os sarou. Mas essas pessoas não estavam a passar, se alguém aqui está a passar por uma situação difícil, ou se alguém esteja a ouvir e a ver, a gente vai ver que estas passagens não são... se a gente vir, por exemplo, o versículo 19, o que é que diz? Versículo 19. Ok? Então, clamaram ao Senhor na sua tribulação e Ele os livrou das suas angústias. E depois o versículo 20 diz, e Ele enviou a sua palavra e os sarou. Se a gente for ler, os irmãos e as irmãs podem ler em casa o Salmo 107. Há vários versículos lá que diz que eles estavam a passar por situações difíceis, então clamaram ao Senhor na sua tribulação e Ele os livrou das suas angústias. Então, o Senhor nos quer livrar, o Senhor quer operar, o Senhor quer providenciar, mas é dependente também da nossa fé e da nossa paciência, como a gente lê hoje. Nós temos que ter a fé e a paciência e dizer, Senhor, eu creio. Eu creio, não estou a sentir agora estou a sentir a dor, agora eu estou a sentir este problema, mas eu vou vir, senhores. Eu às vezes não percebo, porque, não é? No outro dia, o Alberto Neves estava com um problema e ele disse, eu não posso vir ao culto de oração porque eu estou com dores. E eu disse a ele, mas isso é a razão que tu devias vir. Vem para a gente orar por ti. E ele veio e Deus curou ele.
Às vezes a gente diz, eu estou com muitas dores, não vou ao culto. E eu sei que às vezes é difícil. Mas às vezes a nossa resposta pode ser nesse culto que alguém tem uma revelação, uma palavra de Deus, e instantaneamente Deus opera. Se a gente está a passar por situações por causa da nossa idade, ou que é, a gente tem que declarar e dizer, Senhor, Tu dizes na Tua palavra que Tu renovas as nossas forças. Tu dizes na Tua palavra, Senhor, Tu vais nos abençoar. Se a gente ler em Salmo 91, o último versículo, em Salmo 91, o que é que diz lá? Salmo 91. Okay. Vamos ler no versículo 15, no 15 a 16. Okay. O que é que diz lá? Salmo 91 diz: quando ele me invocar, eu lhe não responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-lo-ei e o honrarei. E depois, versículo 16, com longura de dias, fartar-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Então nós temos que declarar estas passagens e dizer, Senhor, eu creio na Tua palavra. Senhor, quando eu clamar a Ti na Tua angústia, na minha angústia, Tu vais me responder. A Tua palavra diz isso. Com longura de dias, fartar-lo-ei. E, Senhor, Tu dizes isso. Se não é o meu tempo, eu não aceito. Em nome de Jesus, Senhor, eu não vou morrer, eu vou viver. Em nome de Jesus, declaro a Tua saúde. Eu lembro de ver um testemunho de uma irmã que o marido dela teve um acidente de morte e chamaram ela e disseram, o teu marido está morto. E ela chegou lá, ele estava na ambulância, ela pôs as mãos dela e disse, eu não aceito que o meu marido está morto. Não é o tempo dele morrer. E ela orou e o marido dela começou outra vez o coração. Estavam no caminho para o hospital, ele morreu outra vez, a segunda vez. E ela começou a orar e a declarar, não vou aceitar. 3 vezes que ele morreu. Mas hoje em dia ele ainda está vivo. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus do impossível. Será que é fácil a gente crer? Não é fácil. Porque os nossos olhos estão a ver e a dizer, não, ele está morto. Os médicos já disseram que acabou. Qual é o seu desafio nesta manhã? Se o irmão e a irmã precisar de fé, tem que clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu creio em Ti, Senhor. Aumenta a minha fé. Irmãos, nós temos que conhecer onde é que estão essas passagens, onde é que estão os livros da Bíblia. A gente tem que conhecer para a gente conseguir manipular, usar, para podermos declarar a palavra do Senhor. Então, nesta manhã, não sei qual é o seu problema, qual é a sua situação, mas hoje mesmo, ao ouvir a palavra de Deus, Deus pode operar. Deus pode tocar. Nós lemos uns versículos, são poucos versículos, mas a gente pode, até com esses versículos, seja saúde, seja financeiro, a gente pode dizer, o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus vai providenciar todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas no céu. Ele vai providenciar. Eu creio no Senhor. Para a semana que vem é o culto de ações de graças. E quantos nós podemos dizer, Senhor, obrigado por aquilo que Tu fizeste neste ano que passou. Então vamos vir para a semana e trazer um testemunho. Até seja uma coisa que já aconteceu, mas foi algo que impactou a sua vida. Vamos trazer isso. Talvez até já disse aqui na igreja, mas vamos dar
Glórias a Deus. Vamos nos gabar daquele Deus que nós servimos. Então, para a semana, vamos trazer os nossos testemunhos para a gente dar ações de graças aos senhores. Vamos só pôr de pé. E talvez não sei qual é a sua situação, o seu problema, mas vamos simbolicamente, talvez, segurar assim nas nossas mãos e dizer: Senhor, Tu sabes o que é que eu preciso. Senhor, talvez eu não tenha fé, mas nesta manhã ouvi a Tua palavra e eu quero crer aquilo que Tu estás a dizer. Se eu estou a passar, Senhor, Tu podes restaurar. A Tua palavra nos diz que Tu restauras a nossa saúde, Senhor. E nesta manhã eu preciso, Senhor. Senhor, Tu restauras as minhas finanças, Tu restauras as minhas emoções. Eu vou orar nesta manhã e o irmão e a irmã declare aquilo que ouviu nesta manhã. Não pare de declarar e dizer: o Senhor é o Deus do impossível. Nada há que Ele não possa. Os médicos talvez estão a dizer que não é, mas Deus diz que Ele pode. E eu posso dizer nesta manhã: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro nesta manhã, Senhor, Tu sabes todas as necessidades, todas as situações que estão aqui, as pessoas estão a oferecer a Ti, a trazer, Senhor, a Ti, Senhor, aos Teus pés, Senhor. Vai, Senhor, e opera, Senhor. Toca, Senhor, que elas possam sentir neste momento, Senhor, o Teu poder, seja na espinha, seja dor de cabeça, seja o que for, seja câncer, seja, Senhor, Tu opera, Senhor, opera em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Senhor, testificar da Tua bondade, Senhor, daquilo que nos dás, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós lemos nesta manhã, no Salmo 103, que Tu queres o nosso bem. O nosso bem. Em nome de Jesus eu Te peço e agradeço. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar. Obrigado por estarem aqui, embora seja difícil. E tenham uma semana abençoada. Obrigado.